Bom, a Rádio Craque Neto está com dois convidados agora para a gente bater um papo. O Cadu e o Cacau, diretor de futebol e também o treinador do Monte Roraima. Monte Roraima que jogou hoje contra o Palmeiras pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e principalmente tem uma imagem aí que já está viralizando nas redes sociais, esse gol absurdo que foi validado a favor do Palmeiras. Cadu, Cacau, queria ouvir um pouco vocês, falar sobre esse lance, como que vocês viram esse lance, principalmente você, Cadu, que estava dentro do campo, dentro do gramado, e o Cacau que estava lá nas tribunas ali da Arena Barueri. Como que foi esse lance para vocês, pessoal? Primeiramente, boa noite. Foi bem complicado ali no momento. Na sequência do lance, eu já pedi para o time sair para o contra-ataque, bem convicto de que a bola não tinha entrado. Eu estava bem posicionado ali, próximo à baliza, e deu para ver que a bola não entrou. E pedi para o time sair no contra-ataque. Quando o juiz apitou, não entendi nada. E depois, revendo o lance pela imagem, mais de um palmo de diferença, e o Bandeira posicionado na linha da grande área, marcou com uma convicção absurda. Infelizmente, acabou nos prejudicando 30 segundos após a gente ter feito o segundo gol. Pode até ser que a gente não empatasse o jogo, mas seria um jogo diferente. A gente teria tempo para correr atrás do placar, iria ficar 3-2 ali naquele momento, e a gente estava no momento bom do jogo. Acabou que nos prejudicou muito, além do segundo gol, que a bola bateu na mão também, e era um lance fácil de marcar e não foi marcado. Foi bem complicado para a gente ter esses erros contra. Cadu, quanto que você acha que a arbitragem foi crucial para essa derrota hoje do Monte Roraima contra o gigante, que é o Palmeiras, praticamente em casa, que é na Arena Barueri? Quanto que você acha que a arbitragem prejudicou um belo jogo que fez o Monte Roraima, né? Obrigado, obrigado. Assim, é um pouco complexo, porque se o Palmeiras não tivesse aqueles gols validados, ele poderia fazer outros. O Palmeiras é a melhor base de futebol do Brasil e sabem viver esse tipo de jogo. A gente, infelizmente, não tem jogos com essa competitividade ao longo do ano, mas hoje a gente fez o jogo de nossas vidas, a gente conseguiu competir, conseguiu em muitos momentos do jogo jogar de igual para igual. Olhando o placar, 4 menos 2 seria 2-2, né? A gente também teve uma chance bem clara logo após ter feito o gol de empate no primeiro tempo, mas isso foi tomada de decisão. A arbitragem influenciou no placar final. Pode até ser que o Palmeiras estivesse ganhando de outra maneira, mas a gente não pode negar que o placar final foi interferido pelos erros de arbitragem. Cacau, o árbitro Vinícius Pinto Tonolo, e o assistente lá, o número 2, o Jefferson Iago Franco. Você conseguiu conversar com algum deles no final da partida? Eles deram alguma declaração para vocês ou não? Boa noite, Luan. Fui, né? Com certeza fui fazer a parte da cobrança, né? Até porque eu estava assistindo das tribunas e também no celular o jogo. E falei dos dois lances, né? Não falei só da bola que bateu no travessão, não. Falei do braço também, porque o juiz estava bem posicionado. E o Bandeirinha, né? Apesar da parte, se você pegar na filmagem, ele está também olhando bem o lance. Então, estavam dois bem posicionados. Um lance fácil, que eu estou te falando, a gente não está falando de um lance difícil. Então, um lance fácil, ele pegou na mão e o jogador do Palmeiras foi beneficiado com o gol. Então, assim, é um erro grosseiro da arbitragem que influencia muito, eu estava falando até na continuidade do jogo, porque estava 1-1 e tinha menos de 15 minutos do segundo tempo, onde nosso time estava ainda duelando bem no jogo. O terceiro gol normal, 3-1, e nosso time continuou buscando uma falta. Você busca 3-2, e no melhor momento, acho, do Monte Roraima, onde a gente estava crescendo no jogo, ganhando confiança com as alterações. E em seguida, a esse último lance, eu até falo, não sei, lógico que eu não posso colocar, mas eu como narrador, eu não ia narrar o gol, eu ia falar, não posso narrar um gol desse. Porque foi um lance muito fácil, tanto que os jogadores do Palmeiras continuaram a jogada. Eles continuaram, foram para fazer a marcação, pressão pós-perca, né? E continuaram. E quando o juiz o bandeirinha correu, que eles entenderam que estava dando gol, com, sei lá, com um sentimento, acho que para todo mundo, né, de ligação, de vergonha, enfim. O que eu posso fazer é cobrei de uma forma até educada, porque a gente tem uma marca. Nós temos um Monte Roraima hoje, a gente tem um lado também, além do futebol, um lado social, então eu não poderia chegar na frente ali, fazer mais do que isso, porque eu poderia até
passar para os meus jogadores uma forma ruim de imagem, não é isso que a gente quer passar. Mas eu cobrei e expliquei. Só vai ver na transmissão, né, tanto o árbitro quanto o bandeirinha, vocês vão ver na transmissão. E ele falou: se eu errei, desculpa, eu falei: tranquilo, o senhor está desculpado, mas o senhor vai ver que realmente foi 2 erros grosseiros que fizeram toda a diferença no resultado. Em algum momento ele assumiu o erro? Não, ele falou que ia assistir e se tivesse errado, ele me pediu. Ele falou: se eu errei, eu vou te pedir desculpa. Eu falei: tranquilo. O primeiro passo é ele, né, mas agora ele vai assistir com certeza quando ele assistir os vídeos, ele vai ver que realmente foi um erro até grosseiro pela parte de uma arbitragem que a gente está falando de Copa São Paulo. E, senhores, o quanto vocês acham que a camisa, né, de um time grande, por exemplo, numa situação dessa, pesa para uma decisão do árbitro numa situação como essa que a gente viu? Luan, assim, é até complicado falar hoje nessa situação, porque assim, eu não posso tirar o mérito do jogo do Palmeiras. Né? Um jogo muito. Igual o Caio falou, você joga contra a melhor base do Brasil, né? Uma base muito bem montada, muitas variações, difícil. Então, por isso que eu estou valorizando muito o que foi feito, que o Cadu, que o Sandro passaram esse mês para os meninos na parte defensiva, ofensiva, do Marcos, nosso analista de desempenho, né? Todo o nosso staff. O pessoal trabalhou muito, porque realmente segurar o Palmeiras é complicado. Mas eu tenho certeza que, se fosse ao contrário, não teria sido gol. Para a gente finalizar com vocês, amigos, o Monte Roraima vai entrar com algum pedido na Federação Paulista? Vai ter alguma reclamação formal do Monte Roraima em relação ao jogo de hoje? Vamos, eu acho que a gente tem um departamento jurídico, né? Então vamos entrar, porque isso faz parte. A gente também, nós, né? Eu estou falando assim, mas o Monte Roraima está se sentindo prejudicado e faz parte. Temos que entrar sim, porque para servir até para não acontecer de novo contra as outras equipes e até contra a gente também. A gente sabe que não vai alterar o resultado, mas é inadmissível 2 lances como esse foram cruciais passarem impunes, né? Sem dúvida nenhuma. E qual que é a meta do Monte Roraima dentro da Copa São Paulo, né? Ainda primeira fase, já pegar um Palmeiras logo de cara, né? Fazer esse bom jogo que fez o Monte Roraima na Arena Barueri. Qual que é a meta do Monte Roraima para quem sabe aí até vislumbrar uma próxima fase? Cara, a gente sabe da dificuldade que é disputar uma Copa São Paulo, até pela composição dos grupos, a gente sabe que a gente veio como o patinho feio do grupo, mas a gente tem consciência do nosso trabalho, a gente sabe a camisa que a gente está vestindo, a importância que o Monte Roraima já tem no futebol do Norte, não só do Estado, do Norte. A gente veio para competir, veio para duelar, e a gente tem 2 decisões agora contra o Clube do Remo, contra o Batalhão, e pode ter toda certeza que a gente vai buscar a classificação. E a dificuldade para chegar a São Paulo, a logística para ir embora, foi muito complicado? Como que foi isso? A gente participou de uma Copa Capital em Brasília, né? A gente, graças a Deus, hoje o clube tem um ônibus próprio, foi de ônibus para Manaus, de Manaus pegou um voo para Brasília, participou da Copa Capital com o nosso Sub-17, que nosso elenco aqui tem muitos jogadores Sub-17. Acabou a Copa Capital, quando a gente foi eliminado, o grupo veio, uma parte do grupo veio de ônibus, de Brasília para cá, e a outra parte, né, que estava em Roraima, veio de avião direto. Aí aqui a gente tem uma parceria com a Lemense, né, através do Cauê, do Sandro, o Cauê que hoje é nosso supervisor e o Sandro nosso auxiliar técnico. Então, ficamos lá um mês, já estamos um mês, né, praticamente aqui fazendo uma intertemporada, com alguns jogos amistosos, para isso mesmo, para a gente poder fazer poder ter um pouquinho mais de competitividade, que é a coisa mais difícil de a gente encontrar no estado. Então, a logística foi essa, mas foi uma logística tranquila, né, sem sofrimento. Maravilha, senhores. Espero voltarmos, né, a falar numa situação melhor, né, que não seja de um erro de arbitragem como esse. Já meus parabéns, né, pela participação aí do Monte Roraima aqui na Copa São Paulo. E é um prazer tê-los aqui na Rádio Craque Neto, viu? Luan, a gente que agradece aí através do nosso amigo Cauê. Muito obrigado pelo espaço. Eu acho que, lógico, que agora a gente fala, não vai mudar nada em termos de resultado, mas vai abrir os olhos, né, para esse tipo de jogo, para eles terem mais cuidado, porque para a gente, um exemplo, né, dos clubes menores que vêm de outras regiões, é muito difícil. Então, a gente se sente muito prejudicado quando acontece uma situação dessa,
E obrigado por abrir esse espaço para nossas reclamações, né? E também para apresentar um pouco o Monte Roraima para o público, para mandar um abraço para o craque Neto também. Enfim, eu muito grato aí pela oportunidade que vocês estão nos dando.